Salmo 107, os 9 primeiros versos aí, os 9 versos. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. E observem bem esse verso. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Vamos orar. Ó Deus gracioso, em alguns momentos da nossa vida, nós nos sentimos perdidos no deserto, cheio de aridez, sem rumo, estrada, só vemos aquilo que é igual de todos os lados e nada traz conforto ao nosso coração. É uma realidade, Pai, que vivemos como seres imperfeitos, pecadores e que sofrem as consequências disso. Mas, ó Pai, como é bom ouvir na Tua palavra e ver que o Senhor tira a alma da sequidão e farta de bens a alma faminta. O Senhor traz água, o Senhor traz alimento, o Senhor traz coisas para a nossa vida que são para o nosso sustento. A Deus, nós clamamos ao Senhor e pedimos que o Senhor esteja pastoreando mais uma vez o nosso coração, através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto é lindo. Ele é um hino. Eu não conheço quem colocou letra nessa música. Você já viu, pastor? Pois é, esse é um dos hinos mais belos que a gente tem nas Sagradas Escrituras, que está aqui no livro dos Salmos. Eu nunca vi ele numa música. E eu acho que deve ficar muito bonito, com uma melodia bem trabalhada. Porque o texto, apesar de falar de angústia, falar de tribulação, falar de sequidão, falar de fome, são expressões que nós encontramos no texto. O texto começa dizendo: rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Na última semana nós vimos um salmo que eu disse para vocês que eu achava muito estranho aquele ser um salmo de adoração, porque ele começa com lamento, com dor. E só na metade do texto é que a gente vê Deus conduzindo, e aí percebe-se porque Ele é adorado. E eu fiquei comentando com vocês que provavelmente eles cantavam isso lembrando de alguns aspectos específicos dos acontecimentos daquela época. Aqui, a ideia é de alguém perdido no deserto. Essa é a ideia do texto. Charles Spurgeon, ele divide esse texto em partes. Ele vai até o verso 9, depois ele parte do verso 10 ao 16, e depois 17 a 22. E nessa primeira parte, ele nos fala do juízo de Deus aos rebeldes. Com todas as misericórdias do seu Deus, age a favor do povo aflito. Lá na frente nós vamos ver isso. O texto fala
E ele consuma lá no verso de número 43, declarando que aqueles que reconhecem e estudam as obras do Senhor, certamente verão e louvarão ao Senhor. Mas isso está ligado àqueles que reconhecem, percebem, analisam a ação de Deus. Só esses têm condição de adorar a Deus. Nós sabemos disso. Existem momentos do coração e da vida que estamos passando que nós não sentimos a vontade. Mas Ele continua sendo Deus. Nós não temos a motivação da adoração, mas é responsabilidade nossa diante de Deus, porque Ele não deixou de ser o Deus zeloso e carinhoso e provedor e transformador e salvador. Ou seja, Ele faz todas as coisas que são necessárias para que a gente possa vê-lo, compreendê-lo e adorá-lo. Certamente aqueles que olham as obras do Senhor vão ver, e o texto diz, e louvarão a sua bondade. É porque Deus é bom que nós estamos aqui agora. Porque Ele cuida de nós. E esse é uma demonstração clara de que Deus está cuidando de nós. O dia do descanso, que nós estudamos domingo passado à noite, no livro de Hebreus, onde nós vimos que Deus quer ser o nosso descanso. E Ele nos dá até um dia para desfrutarmos desse descanso, apontando para a obra dEle. E quando nós vimos no texto que o descanso é a presença daquele que traz conforto à nossa alma. O descanso ali, na verdade, não é um descansar nas redes, mas é descansar na presença do Senhor. Na medida em que olhamos para as obras dEle, na medida em que contemplamos esse Deus através das suas obras, e na medida em que, motivados, adoramos ao Senhor. E estamos aqui pela bondade de Deus. Então, vamos andar um pouquinho e pensar a respeito desse tema que tem a ver com a busca do Senhor e o encontro na presença do Senhor. Porque é exatamente isso que diz no verso 6. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Essa semana eu estava anotando textos bíblicos e sobre alguns temas que eu creio que nós vamos trabalhar durante esse semestre, que começa agora em agosto. E que é a continuação desse tema. E eu já consegui colocar mais de 30 temas. Situações que geram profunda tristeza e angústia no coração do homem. Muitas coisas. E algumas coisas, elas não são comuns. Elas não acontecem sempre. Mas todas as vezes que elas acontecem, elas trazem um desconforto tremendo. Não só para a vida daquela pessoa, como para a vida dos seus pais, da família e da família da fé. São vários. O que nós vamos ver aqui agora? Que existe vida na presença do Redentor. E essa vida, ela tem que ser uma vida que nós vivemos reconhecendo, agradecendo e adorando ao Senhor. E é assim que começa o texto. Rendei graças ao Senhor. Estejam dando louvores a Deus. A palavra aqui, uma palavra muito significativa no Antigo Testamento. Essa palavra, Yadá, a ideia de glorificar, de louvar a Deus, tem
tem a ver não com aquilo que Deus faz, mas aquilo que Deus é em essência. Apesar de que o texto vai falar que ele demonstra quem ele é através do que ele faz. Interessante, é o mesmo conceito que Jesus traz para nós. Os nossos atos demonstram quem nós somos. As nossas palavras apontam para o que está cheio o nosso coração, porque o homem mau tira do mau coração o mal, mas o homem bom do bom coração tira o bem. Nós exaltamos a Deus antes do que Ele faz, mas é porque Ele é esse Deus. Quando nós dizemos Deus é bom, Deus é misericordioso, nós percebemos isso de maneira clara nas ações de Deus a nosso favor. Quando nós olhamos na Escritura e caminhamos e vasculhamos, e nós não precisamos gastar muito tempo, e nós vamos anotar vários atos de Deus sempre a favor de um povo, que Ele resolveu amar como seu povo, e que Ele resolveu ser bom, misericordioso, cheio de paixão por esse povo, e até compaixão desse povo, apesar deles não serem merecedores disso, porque são pecadores. E esse povo, nós fazemos parte dele. Então, quando Deus cuida de nós, quando Deus cuida do povo dele no Antigo Testamento, quando Deus cuida daqueles que são seus e são chamados para a sua intimidade através da fé, esse é o princípio desde o início até hoje. Quando Deus cuida de nós, nós vemos a Deus através dos seus atos e nós dizemos quem Ele é. E aqui o texto diz que Ele é bom. Ele é misericordioso. E Ele age assim em toda a história, sempre. Ou seja, Ele não muda. Ele não muda na essência dele, e na medida em que ele compartilha a sua presença e a sua atitude nas nossas vidas, nós percebemos que ele continua sendo e continuará sendo para sempre o verdadeiro Deus. Ele não simplesmente age com bondade e age com misericórdia, como diz no verso 1, mas ele é bom. E Ele é misericordioso. Isso é essência de Deus. Faz parte da sua natureza. É muito bom entendermos isso, porque eu e você não somos naturalmente bons. Como seria excelente se isso fosse verdade. Fôssemos bons. E tivéssemos a oportunidade de sermos bons por causa de nós mesmos. A partir de Adão e Eva, através da desobediência, o homem se tornou pecador. E a sua natureza, a sua essência, se tornou má. Ela se tornou sem misericórdia. Adão chega para Deus e diz: o erro é da mulher. Foi essa que o Senhor me deu. O erro é até de Deus, segundo Adão. Mas Deus mostra claramente: olha, Adão, o que é que você fez? A pergunta de Deus para Adão foi essa. E ele já quis escorregar pela direita. Saída pela direita. Pum! Lembram do desenho? Essa é a ideia. Essa é a tendência do nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração é assim. E é de lá que procedem todos os males. Mas quando Deus trata o meu coração, ontem à noite eu falei isso para um casal, num momento tão importante da vida deles, quando a Escritura diz que nós devemos guardar o nosso coração. Lembram disso? Por que nós devemos guardar o nosso coração? Alguém lembra? O texto é de Provérbios.
porque é dali que procedem. Eu tenho que guardar o meu coração, porque é ali que Deus olha. Eu posso até fazer uma obra para todo mundo ver, mas aquilo não tem a ver com o verdadeiro sentido e motivação do meu querer. Eu não estou mudado, eu não estou transformado, eu não estou moldado segundo a palavra de Deus, eu não sou transformado pela ação do Espírito no qual eu vivo segundo Ele. E na hora daquela luta de Gálatas capítulo 5, entre a carne e o Espírito, mas o Espírito de Deus, o texto diz, olha, os males acontecem quando nós vivemos segundo a concupiscência da carne. Pois bem, mas olhando aqui, quando o texto diz que ele rende graças, porque Deus é. Está dizendo, Deus é sempre, na essência dele, ele é perfeito. Não existe nada, queridos, que possa trazer maior segurança, maior paz no coração, do que saber que exatamente esse Deus, que tem todas essas perfeições, todos esses lindos atributos, Ele age a nosso favor. Como é bom saber que Ele é misericordioso. Na teologia, quando nós dividimos os atributos de Deus, tem um atributo chamado bondade de Deus. E dentro desse atributo chamado bondade, existem as expressões de bondade de Deus. Por exemplo, amor de Deus é um ato de bondade. Misericórdia de Deus e longanimidade, longo ânimo conosco, muita paciência, é ato bondoso de Deus. A bondade de Deus, ela cobre muitos atos de Deus a nosso favor. E o texto diz, olha, Ele é bom. Vocês estão vendo? Ele é misericordioso. É mais ou menos isso que o autor está dizendo. Ele fala de um atributo extremamente grande, que envolve várias perfeições de Deus, as quais Ele não deixa de lado nenhuma delas para agir de outro jeito, mas Ele, em todo tempo Ele é bom, em todo tempo Ele é misericordioso. E o texto diz, dura para sempre. Não é só a bondade e a misericórdia. Esse Deus eterno, Ele é sempre o mesmo. Ele cuida de nós. É por isso que nós rendemos graças a Ele. Uma das maiores dificuldades que nós temos é manter a nossa plena expectativa em Deus. Não quer dizer que eu deixei de crer em Deus. No aconselhamento bíblico que eu tenho feito e que Deus tem me dado o privilégio de ser parte principal do meu ministério, é muito comum a gente ver a pessoa sem forças, sem expectativas, angustiadas, e porque o problema é tão grande, envolve tantos detalhes, e é verdadeiro. Eu não posso chegar para aquela pessoa e dizer, que isso, não está acontecendo não. Que isso, não é desse tamanho não. Não, a situação está ali. Ela é única, é a que você está vivenciando. Envolvem participantes únicos, personagens únicos. E sempre haverá diferenças. Mas são verdades que atormentam, que tiram a paz, que tira motivação, força, alegria da vida, vontade de sair do lugar, gera doenças, gera depressão. E isso é verdade. E eu não vou ter outro argumento melhor do que esse.
Só que não adianta eu chegar simplesmente e dizer, Deus é bom e misericordioso. Eu tenho que levar essa pessoa a conhecer o Deus que é bom e é misericordioso. Olhar para Ele de frente e percebê-lo claramente na sua palavra. Claramente na intimidade quando eu oro e busco ao Senhor e derramo as minhas lágrimas. E a Escritura diz, Ele vem e enxuga as minhas lágrimas. Eu deito à noite assim, e no outro dia Deus me fortaleceu para levantar de novo. E lá vou eu para a batalha da vida. Porque Deus cuidou de mim. Você já passou por isso? Esse é Deus. Ele não é como um de nós. Em alguns momentos a gente percebe que as pessoas, elas olham para Deus e tentam ver a Deus como se Ele fosse semelhante a nós. Não, nós é que somos semelhantes a Ele. Ele é o perfeito. Ele nos deu algo dele, semelhança. Ele nos deu até a oportunidade de desfrutar de algumas das suas perfeições, mas não fazendo-nos perfeitos. Deus é bom. Ele nunca vai ser ruim. Ele permite que eu seja bom. E quando eu sou bom, é porque Deus está agindo na minha vida. Mas se não for assim, eu vou ser mau. Eu vou amar. E Deus ama perfeitamente, Ele nunca vai deixar de amar. Porque Ele resolveu nos amar antes da fundação do mundo. É ato dEle, é disposição dEle. Ele vai cuidar. Amor tem várias características. Eu amo. E tem dia que eu não amo. Eu odeio. E é possível que você já tenha experimentado. Você já chegou na frente de uma pessoa, no dia maravilhoso, dos olhos brilhantes, onde você pega na mão do outro, na frente de todo mundo e diz, eu me comprometo, eu estou disposto, eu faço um pacto com você, eu vou te amar. E eu vou fazer isso com todos os detalhes. Aí no dia a dia as coisas vão acontecendo, e as dificuldades vão acontecendo, e as decepções, porque o outro que você convive com ele é pecador igual você, vai errar. E vai errar de novo, e vai te decepcionar, e vai gerar sentimento de tristeza. E o amor vai, ó. E alguns parece que deixam de existir. Mas é o pacto, né? Que nos mantém, não é o sentimento. E Deus age quando eu permito Ele agir nessa área. E Ele preenche tudo isso de novo. Mas quando isso acontece, é porque Deus agiu. Porque eu só posso amar, diz a Escritura, porque Deus nos amou primeiro. Estas coisas nós experimentamos da parte dEle. E só podemos manifestar isso para as outras pessoas, porque nós estamos sendo preenchidos por aquilo que Deus é. Não para nos fazer deuses, mas para sermos os homens, os seres que Ele criou para a sua glória. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que Deus o está transformando dia após dia. E no momento ele diz, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou ele diz em Filipenses que ele busca a perfeição, a qual ele ainda não experimenta, mas ele continua perseverando, buscando essa perfeição. Qual é o modelo que ele tem? Qual é o referencial que ele tem? Cristo. A palavra de Deus diz que Deus nos predestinou, nos chamou.
Esse Deus nos salva para sermos conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8, Ele é o modelo. Nós nunca vamos ser Ele, e nem perto. Nós vamos ter algumas particularidades e porção disso. Sabe por quê? Porque Deus é bom. E porque a sua misericórdia, a sua bondade, todas as perfeições dele são eternas. E não mudam. Ainda bem. Eu já tive momentos na minha vida, talvez você já tenha tido também, em que eu cheguei para Deus e disse sinceramente, com todas as letras para Deus: eu não consigo entender como é que o Senhor me salvou. Isso por causa de quem eu sou, do que eu penso, eventualmente faço, como pecador. E a resposta é: porque Ele é bom. E Ele me mostra isso na palavra dEle. Então, um dos grandes desafios do conselheiro cristão é ser usado por Deus para fazer com que as pessoas compreendam que tudo o que está acontecendo é menor do que Deus. Existe esperança. Então a gente vai buscar a orientação do Senhor. Porque se eu não tenho o coração na presença de Deus, não tem problema que se resolva. Ele pode até aparentemente melhorar, mas provavelmente ele vai voltar. Olha só o que diz o verso 2. Digam-no, falem, profiram os remidos do Senhor. Ou seja, eles não são remidos ou perdoados, eles não são tratados espiritualmente através da fé para serem de outro. Deus nos perdoa, Ele age remindo, perdoando os nossos pecados para que sejamos dele. Nós não somos remidos do mundo. Nós não somos remidos do diabo. Nós somos remidos, perdoados e arrancados do império das trevas para vivermos para o Senhor no seu reino. Essa é a ideia. Então nós somos remidos do Senhor, os que Ele, diz aí o texto no verso 2, resgatou, tratou como resgatador. O resgatador é aquele que se apresenta para pagar a dívida do outro. Nós vimos isso nos estudos que estamos fazendo, sequenciados do livro de Hebreus, quando Jesus se coloca como nosso resgatador. Lembra? Dentro da lei, o resgatador que pode pagar a dívida do outro, ele tem que ser parente, ele tem que ser alguém que não tenha dívida, ele tem que ser alguém que tenha o suficiente para dar em troca e resgatar aquele que errou, pecou, tem uma dívida grande, precisa pagar e não dá conta de pagar. E nós vimos que Jesus tinha tudo isso. E o que Jesus fez? Ele veio enviado pelo Pai e ele agiu como aquele que resgata. Ele tinha todos os critérios dispostos para ser apto para resgatar. E o texto está dizendo, olha, quem tem dizer estas coisas, ou seja, quem tem que render a Deus glória, quem tem que reconhecer que Deus é bom, quem tem que reconhecer que Deus é misericordioso e que tem todas as perfeições, e quem tem que se lembrar que Ele dura para sempre, somos nós.
Só que existem momentos na vida em que nós não dizemos. Nós permitimos que aquelas situações se tornem tão grandes diante dos nossos olhos que eu não consigo ver Deus além. Em Romanos capítulo 8, verso 18, a palavra de Deus diz que as coisas que nós passamos hoje, as dificuldades que nós passamos hoje, elas não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em Cristo. Lembra que eu mostrei para vocês? Nós ficamos tão cegos e tão angustiados que nós perdemos a noção das promessas de Deus. E eu permito que esse problema, que é menor do que a glória de Deus, ele se torne algo que eu trabalho muito mais na minha vida, estas coisas, do que me preparo para ser de Deus hoje e eternamente. Nós investimos muito mais para esse tempo contemporâneo e essas coisas que são passageiras, e deixamos de lado aquilo que é eterno, é valioso e que o próprio Cristo preparou para cada um de nós. Ele disse que ele ia fazer isso. Eu acredito nele. Então, o que o autor está dizendo, olha, ele começa já louvando a Deus, depois ele vai mostrar por que todos nós devemos fazer isso. Ficou muito claro, por causa de Deus, quem Ele é, mas também por causa daquilo que Ele faz. E a principal obra de Deus a nosso favor é Ele nos resgatou da mão do inimigo. Não é isso que está dito aí no verso 2? Ele é o Deus que perdoou os nossos pecados, enfiou a mão lá no império das trevas, não pediu permissão para o diabo, que era o nosso Senhor. Se não temos o Senhor Jesus, nós servimos a Ele. Deus enfiou a mão ali no reino dele, disse: é meu. A ideia de quebrar os grilhões da morte, querido. Grilhão é aquele negócio que coloca no pé de alguém que está preso e que ele não pode sair daquele lugar. Eles mantêm a porta fechada, mas se a porta ficar aberta, ele não vai dar conta, aquilo é pesado. Aquilo segura. E a Escritura diz que Deus vem e arranca aquilo que nos segura. Aquele peso chamado pecado, e todas as consequências do pecado, a morte e tudo mais. E Cristo vem e quebra. Com o sangue dele, ele nos perdoa. E com o poder dele, ele nos arranca. E com a graça dele, ele nos perdoando e tirando-nos do inimigo, ele nos traz libertação e paz. É maravilhoso isso. Cuidado para que no momento da dificuldade, você deixe que os seus olhos se tampem e você não contemple a beleza do amor e da misericórdia de Deus por você. E você não veja o próprio Deus, que é bom e misericordioso. Você nunca vai estar sozinho. Você sempre terá esperança. Porque esse Deus é eterno. E Ele pode agir. Ok? Isso é importante para nós. E diante disso, o que eu posso fazer e devo fazer, e o autor diz que devemos fazer? Render graças ao Senhor. Na outra versão é: deem graças ao Senhor. Agradeça. Faça com que a sua vida seja um culto de gratidão a Deus, de ação de graças em todo o tempo. Isso é viver para a glória de Deus, que é o objetivo primeiro e mais importante da vida de um salvo. Viver para a glória
de Deus. Isso só é possível dessa forma. Nada pode tirar de mim esse propósito do Senhor. Nem o meu problema, nem o seu problema. Nada. O texto diz que quando Deus tirou o povo dele da mão do inimigo, diz o texto, ele fez isso e levou eles. Diz o texto, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. A expressão do mar, ela dá a ideia do mar, no sentido daquele lugar que é distante, que tem que ser transposto para você chegar do outro lado. E o povo de Deus, eles por várias vezes estiveram diante do mar Mediterrâneo, que era a fronteira, do mar Morto, que estava dentro da terra deles, e o rio Jordão, que caía dentro do mar Morto, e o mar da Galileia, que era, na verdade, aquele grande lago que está ali. E até quando estiveram no Egito, o rio Nilo, um dos maiores rios de toda aquela região. Em todo tempo, Deus pegou todos aqueles que foram para o lado de lá, para o lado de cá, e traz essas pessoas de todos os lugares. A ideia aqui é, todos estavam perdidos. Por alguma razão, saiu de um lugar e foi para o outro. E Deus pega essas pessoas que são dele. A ideia aqui é de eleição mesmo. É o ato de Deus olhar para aquele que ele resolveu amar, e ele vai trazendo todos esses que estão perdidos, porque se desviaram, seus caminhos foram diferentes, mas todos foram vistos por Deus, todos foram trazidos a Jesus para um só lugar, ao pé da cruz de Cristo. Nenhum daqueles que Deus deu a Jesus se perdeu. Porque todos aqueles que Deus escolheu, Ele vai buscar. Todos. Isso é motivador. É extremamente bom de ouvir. Pastor, mas eu não sei quem é, eu também não sei. E por causa disso eu prego o Evangelho. E quando as pessoas que não são crentes vêm para buscar uma ajuda no casamento, nisso, naquilo, a primeira coisa que eu tenho que fazer com essas pessoas é mostrar o Deus resgatador. Porque se essa pessoa não tiver isso no coração, vai ser só mudança de comportamento. Terapia comportamental. Eu faço isso. Eu faço aconselhamento bíblico. E é isso que a Bíblia diz que devemos fazer uns com os outros. Deus traz de volta. E Ele ajunta esse povo na presença dEle. É o ajuntamento nosso. E essa é uma linguagem bíblica de uma nova morada, de uma congregação do povo de Deus, que nós encontramos em toda a Escritura. Israel foi simbolicamente dada por Deus como o local onde eles deveriam construir o templo sobre o monte certo. Qual monte mesmo? Sião. Era lá. E Deus diz, ali será a minha presença no meio de vocês. Era a maior construção que havia em todos os lugares, era aquela. Era uma coisa fantástica. Era o centro e as pessoas iam para ali. E aquilo simbolizava a ação de Deus que faz convergir na presença dEle todos aqueles que são seus. Então, querido, não há angústia, situação, dificuldade que vai desviar Deus ou os olhos de Deus da sua vida.
Deus não vai deixar você sozinho. Ele vai trazer você para o lugar de paz, de conforto, de alívio, porque é Ele que age. É isso que está dizendo o texto aqui. E é assim mesmo. Essa é uma figura que é demonstrada na Escritura toda. No Antigo Testamento, Deus prometeu a terra prometida. Canaã, lembram disso? O povo peregrinou para viver na congregação santa. Fizeram um templo que era a presença santa. Os exílios, às vezes que o povo de Deus foi tirado daquele lugar, não foi porque deixou o Senhor de agir a favor deles. Era ato disciplinar de Deus. Mas enquanto eles estavam naqueles lugares, Deus já estava preparando o retorno deles. Antes do povo sofrer o exílio, Jeremias recebe a profecia de Deus de que duraria 70 anos. Daniel, quando lê Jeremias, olha, Deus já disse que a nossa disciplina é 70 anos. Está quase terminando, daqui 2 anos acaba. Deixa eu me preparar para isso. Não foi o abandono para sempre. Até mesmo quando a gente lê o livro de Esther e vê Deus permitindo aquele povo sofrendo como eles estavam ali, em exílio. Deus usa aquela mulher, o tio, que não é tio, é isso, é aquilo, mas é parente dela, e ela se torna rainha, ela quebra algo que Deus permite para que ela pudesse ser usada junto ao rei, e no final, o edito que determinava que todo judeu deveria ser exterminado, cai. E o povo de Deus não é exterminado, porque Deus usou Esther. O planejamento foi de Deus, não foi da Esther. Quem são as pessoas? Quem são os crentes? São aqueles, verso 4, e agora vem a demonstração da realidade dos homens. Aqueles que andaram errantes. A ideia de andar errante é vaguear sem rumo. É aquele indivíduo que perde o seu referencial e vai para o mundo. Aqueles que andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, por caminhos desolados, sem achar a cidade em que habitassem. Tem um ministério cristão em Anápolis, que eles ajudam pessoas que são andarilhas. Já ouviram falar? É o projeto Missão Vida. É fantástico aquele ministério. Eles pegam pessoas que são errantes. São indivíduos que tiveram família, nasceram em lares, foram educados, conviveram com essa família, e por alguma situação, ele se vê em desespero, ele se vê sozinho, ele vê como peso para os outros, e 1000 coisas acontecem. Eles simplesmente, do jeito que eles estão, deixando tudo para trás, eles vão andar na rua. Eles vão ser errantes. Em momento algum, o problema está em Deus, mas é neles. Eles quiseram se tornar errantes. Eles não deram conta. Eles vivem num mundo perdidos, comendo o que acha daqui e dali, dormindo onde dá, fazendo as suas necessidades em lugares que ele jamais imaginava fazer, mas ele não tem ânimo, ele não tem disposição para nada. Esse é o errante que anda no deserto a ermo. Quando você anda no deserto, eu já tive essa experiência, você vê uma quantidade de areia e você vai para ali e você vê outro para cá e outro para lá. Se você começa a andar um pouquinho, você perde noção de rumo, porque é tudo igual.
E ele diz: essas pessoas andavam errantes, numa terra árida, onde você não tem referencial como bússola da vida. Vocês estão no deserto. Essa é a figura que é trazida aqui. E essa é a realidade que nós vivemos sem Cristo. E às vezes com Cristo, contudo, não dando conta de ver referenciais. Porque eu não estou dando oportunidade para os meus olhos verem Deus que é e que age a nosso favor. E que vai trazer pessoas de todos os lugares para a presença dEle. Eu sou um deles. Quando alguém se torna errante, é alguém que deixa de olhar e depender do Senhor. Infelizmente é isso. E lá naquela casa, no Projeto Vida, Missão Vida, a gente teve lá um acampamento de homens, um congresso de homens. Acho que o Portes teve, não sei se o irmão teve também, alguns anos atrás. Você teve lá também, né? O Hernandes foi o preletor lá conosco. E nós tivemos contato com aqueles homens que estavam ali. Todos eles têm história. Todos eles têm história. Um deles, no dia do culto, que nós estávamos todos cantando, louvando a Deus, e teve a mensagem, aquela coisa toda, foi muito bom. Um daqueles homens que estava ali, ele reconheceu um dos irmãos. Nós que fomos ali ter aquele congresso. E ele abraçou, e aquele irmão o abraçou calorosamente. Rapaz, o que você está fazendo aqui? Era vizinho dele na adolescência. Era gente conhecida, ele conhecia a mãe, conhecia os irmãos, conhecia todo mundo. E aquele rapaz estava lá, porque ele estava vivendo na rua como um andarilho errante, sem rumo. Ele era casado, ele tinha uma filha. E naquele lugar ele foi tratado. E o tratamento que ele recebeu naquele lugar foi orientação bíblica. Ele foi levado a conhecer a Jesus. Ele conheceu a Jesus. Ele estava de roupa bonita, limpinha. Ele estava cantando louvores a Deus. Ele tinha alimentação. E a vida dele estava sendo colocada de novo no caminho. Muito melhor do que ele tinha antes. E ele compartilhou conosco: estou saindo daqui. Já está dando o meu tempo de sair. E eu entrei em contato com a minha esposa e com a minha filha. Elas moram no Nordeste, naqueles estados bem ao norte do Nordeste. E ele diz: aqui está a carta. Elas estão me esperando voltar para casa. Deus colocou de novo no caminho. É exatamente assim que Deus faz conosco. Nós não somos em nada diferentes dele. Sem Cristo, nós andamos como se estivéssemos no deserto, resolvendo uma subida íngreme, uma descida difícil. Nós resolvemos um sol quente, nós compramos isso, compramos aquilo, fazemos aquilo outro, dormimos, acordamos e fazemos sem rumo. Mas quando Deus nos coloca no caminho certo, Ele nos dá uma cidade em que possamos morar, um lugar especial para nós. E essa cidade é de Deus. Não é a cidade que eu construo, é a cidade que Deus preparou. O que Deus faz? Verso 5 diz: famintos e sedentos desfalecia neles a alma. Essa é a realidade.
eles não tinham cidade para habitar, eles não tinham orientação para andar, eles tinham fome, eles tinham sede, e até o espiritual, a sua alma, não era só o corpo que estava padecendo, a sua própria alma estava desfalecida, morrendo. Estava indo em direção da morte. E aí no verso 6, vem a solução de Deus. Então, na sua angústia, essas pessoas que eram do Senhor, sabiam, mas que estavam errantes, que conhecia, já tinha experimentado a bondade alguma vez, que sabia que no Senhor havia conforto, mas que por muitas razões ele foi abatido a ponto de sair andando sem rumo. E Deus leva-os a ver Cristo de novo, a olhar para Deus de novo. Então, no momento de angústia, não foi no momento depois que tudo foi trazido para ele, não, foi num momento de angústia. E é assim que Deus nos trata, a cada um de nós, sempre estando no momento de angústia. Eu posso ter tudo no mundo, se eu não tiver a Cristo e o amor de Cristo, nós não vamos ter nada, diz a palavra do Senhor. Então, naquele momento, eles clamaram ao Senhor. E foi o Senhor, diz o texto, que os livrou das suas tribulações. E esse Deus, eles não tinham rumo para ir. Diz o texto, esse Deus os conduziu pelo caminho direito. Eles não sabiam para onde andar. Eles estavam perdidos e não tinham mais ração, a quantidade de comida necessária para comer. E agora Deus coloca esses no direito, no caminho direito, para que fossem à cidade que o Senhor preparou. E ali eles poderiam habitar. É a aliança de Deus que Ele faz conosco, que foi prometida e é esperada pelo povo de Israel, se realizou no sangue de Cristo. E Deus, todas as vezes que o sangue de Cristo nos atinge, e nós nos lembramos daquilo tudo que Deus fez e faz, e de quem Ele é na nossa vida, Deus nos traz novidade, Ele nos traz expectativa. Queridos, nós vivemos num mundo sem expectativa. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão andando a ermo, as pessoas estão sedentas, elas estão passando fome daquilo que é verdadeiro, daquilo que é da alma, daquilo que traz tudo que ele precisa, resolução de todas as suas dificuldades. E o texto diz que se nós clamarmos, o texto diz que eles, na sua angústia, clamaram. Clamem, chora na presença de Deus e fala onde está doendo. Diga para Deus, Senhor, eu preciso desesperadamente porque eu não consigo mais, eu estou seco. Minha alma está doente. Tudo, Senhor. E aí diz o texto que Ele, o Senhor, não busque em outro lugar a não ser no Senhor e nas ferramentas que Deus lhe dá, Ele te dá, para que você possa entender o caminho e ter a solução do seu problema. Pare de buscar em outro lugar. Seja povo de Deus, porque pela graça Deus te fez povo dele. E aí o texto diz, logo depois no verso 8, a mesma coisa que foi dito lá no primeiro verso, diz, rendam graças ao Senhor, por sua bondade e por suas misericórdias para com os filhos dos homens. E aí ele vai continuar e vai fazer o mesmo pensamento. O texto é Deus mostrando quem Ele é, mostrando a miséria do homem e mostrando que se o homem
que conhece a Deus, buscar ao Senhor, ele vai cuidar dele e ele vai de novo adorar a Deus. Mas esse homem, ele passa a ser homem cheio de sede, todo sequioso. Mas Deus vai trazer para ele farturas de bens. E essa alma faminta, Deus também vai tratar. Mas nós vamos falar disso no próximo momento que nós vamos ter. E eu espero que vocês tenham entendido o significado dessas palavras. Nós fomos salvos para glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus pelo que Ele é. Nós estamos nos problemas por causa dos nossos pecados, por causa da fragilidade da nossa alma e da nossa vida com Deus. E por causa disso andamos no pecado, andamos por caminhos ermos, ficamos sedentos tanto do corpo quanto da alma, mas basta clamar ao Senhor. Porque ali é a fonte segura. Ele vai te levar de novo para Canaã. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Amado Deus, obrigado, porque o Senhor nos conduz. O Senhor tem os seus ouvidos atentos ao nosso clamor, às nossas confissões, a ouvir a respeito de como estamos tristes. E o Senhor vem em socorro a nós. Como é bom ouvir isso, Pai. E eu peço em nome de Jesus, para que esta verdade esteja pastoreando os nossos corações. E conhecedores de que é assim que o Senhor trata, o Senhor nos use para ajudar aqueles que estão vivendo dessa forma, sem alegria. Mas que eles possam encontrar no Senhor solução de todas as coisas, alegria e disposição de render ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos.